Você já parou para pensar por que Eva não ficou tão surpresa ao conversar com uma serpente falante? Vamos analisar com o auxílio da arqueologia bíblica e iremos explorar o que a cultura antiga e os achados arqueológicos indicam e como esses dados podem aprimorar a nossa compreensão sobre a presença da serpente no Jardim do Éden. Olá, bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Sem Fermento. Hoje, com a ajuda da arqueologia do Antigo Testamento, nós vamos demonstrar como a arqueologia é valiosa para compreendermos melhor a história bíblica. Especificamente, vamos falar sobre a serpente do jardim. Para isso, pedimos que assista esse vídeo até o final. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Deixe marcado o gostei no vídeo, ative as notificações com o sininho todas e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançados por esse conhecimento teológico relevante. E vamos ao vídeo. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo que foram encontrados restos de uma serpente com patas, um esqueleto com patas enterradas. Alguns usam isso para dizer que tais achados comprovam a história bíblica. Talvez você já tenha visto algo do tipo. Porém, uma serpente com patas não comprova a veracidade do texto bíblico. Nós não precisamos de achados arqueológicos para sabermos que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia é verdadeira porque ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante. Além disso, imaginar que a Bíblia fale sobre serpentes com patas é um erro. Esse erro ocorre porque não estamos familiarizados com a cultura do mundo antigo e com as figuras amplamente utilizadas naquela época. Hoje, vamos tentar entender com mais profundidade essa figura da serpente mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da tua vida. Muitas pessoas imaginam que essa serpente possuía patas, pois Deus a condenou a rastejar. Isso significaria que antes da queda ela tinha patas e as perdeu como punição. Porém, não é assim que devemos entender o texto bíblico. Devemos entender essa figura à luz da cultura antiga. A palavra hebraica usada para serpente é nahash, plural nehashim. Só poderíamos concluir que essa nahash possuía patas se desconsiderássemos o que os antigos pensavam sobre serpente. A serpente com asas. Antes de mais nada, é necessário entender a iconografia egípcia da época. Os egípcios representavam serpentes com asas, chamadas serpentes aladas. Essa imagem foi encontrada, por exemplo, no túmulo do faraó Tutancâmon, do século XIV a.C. O Egito era uma das principais culturas da região e influenciou profundamente a cultura israelita. Povos conquistadores impunham seus hábitos e conceitos culturais sobre os povos conquistados. E foi exatamente o que aconteceu com o Egito. Assim, as figuras usadas pelos egípcios eram conhecidas também em Israel. A serpente alada não era apenas uma figura egípcia, mas também conhecida e utilizada em Israel, como veremos adiante. Na Bíblia, serpentes com asas são mencionadas. Um texto muito conhecido é Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Ao ler esse texto, nos deparamos com a figura dos serafins, que geralmente imaginamos como belos e altos anjos com roupas brancas, lindas asas, um lindo rosto, olhos azuis. Mas, na verdade, os serafins são seres serpentinos. A palavra serafim vem de saraf, termo que também se relaciona a serpentes. Esses seres eram serpentes com asas que falavam. Na verdade, eles eram ainda muito mais do que isso. Compreendemos que eles tinham pernas, 3 pares de asas e clamavam: Santo, Santo, Santo. Acabam sendo figuras temerosas, assustadoras. Uma serpente alada falante com pernas, um ser híbrido. Isaías menciona explicitamente serpentes com asas em outros textos. Examine junto comigo o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 29. Da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. O profeta Isaías ainda complementa sobre esse assunto no capítulo 30, verso 6, onde escreve: Peso dos animais do sul, para a terra de angústia e aflição, de onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a serpente ardente voadora. Essas serpentes aladas eram uma figura comum no mundo antigo, especialmente no Egito. Na mitologia egípcia, elas eram guardiãs do trono das divindades, símbolo de um local sagrado e perigoso. A presença de serpentes ao redor do trono indicava que se tratava de uma posição arriscada, da qual não se podia se aproximar sem risco de vida. As asas representam o fato de que essas serpentes pertencem ao ambiente celestial e não ao terreno. A influência egípcia e os selos de Israel. A figura da serpente alada criada no Egito foi posteriormente apropriada por Israel e usada amplamente, inclusive por Isaías. Na famosa visão do trono celestial de Deus, os serafins, serpentes aladas com pernas, estão ao redor do trono, servindo como guardiões. Ninguém pode se aproximar de Deus sem correr risco de vida, pois Ele é santo. O termo saraf, que aparece em Isaías, é frequentemente usado de forma intercambiável com Nahash, como vemos em Números 21, quando Moisés levanta uma serpente de bronze no deserto. Os dois termos se referem à serpente, com nuances intercambiáveis. Outra figura interessante é a serpente alada com pernas do Livro dos Mortos do Egito, um livro encontrado por arqueólogos. Essa mesma figura aparece no texto de Isaías 6. E mais, selos judaicos antigos encontrados em Israel também trazem a imagem da serpente alada. Um deles mostra Yahvé representado como um disco solar rodeado por serafins. O erudito judeu Benjamin Sommer comenta sobre os selos 273 e 274. O selo 273 representa Yahvé como um disco de sol com coroa, representação típica na arte judaica salomônica, e ao redor dele estão os serafins. O selo 274 mostra Yahvé como rei num trono, servido por um serafim com asas. Compreender que a serpente com asas era uma figura amplamente usada no mundo antigo nos ajuda a entender melhor Gênesis capítulo 3. A serpente foi condenada a rastejar, não porque antes tinha patas literais, mas porque isso representa sua queda do status celestial. Para ler corretamente a Bíblia, precisamos tentar enxergá-la como o leitor original enxergava.
Moisés não escreveu para nós, leitores do século XXI. Ele escreveu para o povo de sua época, com as referências e o simbolismo culturais daquela geração. Como o antigo israelita da época de Moisés, e do período bíblico em geral, entenderia aquela figura que aparece em Gênesis 3. A serpente foi condenada a rastejar. Mas o que isso significa? Não que antes ela tivesse patas, mas sim que ela tivesse asas. A figura da serpente alada era extremamente conhecida no antigo Israel. Assim, ao ler esse texto, o leitor israelita faria uma associação óbvia e pensaria numa serpente com asas, e não em uma serpente comum. Portanto, ele entenderia que estava diante da representação de um serafim, um ser celestial que habitava na presença de Deus ao redor do seu trono. Essa serpente alada falava, caminhava e estava presente no jardim do Éden. Foi esse serafim, essa serpente gloriosa, que tentou Eva, conduzindo-a ao pecado por meio de palavras sedutoras. O jardim do Éden é, na verdade, apresentado como um ambiente híbrido, uma espécie de ponto de contato entre o céu e a terra. Nele havia seres humanos, animais, mas também seres celestiais, serafins, querubins e, mais importante, o próprio Deus, que andava no meio da humanidade. Era, portanto, um espaço onde conviviam criaturas terrenas e celestes. E um desses seres celestiais era justamente o serafim, essa serpente alada e com pernas. Por isso Eva não se assustou ao vê-la falando. Ela não estava diante de uma cobra comum, como uma naja possuída por Satanás. Se fosse o caso, Eva teria se assustado, pois cobras não falam. Mas ela reconheceu ali um ser celestial, um serafim, e serafins falam. Contudo, esse serafim pecou contra Deus, conduzindo a humanidade à queda. Como consequência, foi condenado a perder suas asas, ou seja, perdeu o acesso ao trono celestial de Deus. Ele foi expulso daquela presença gloriosa e agora rasteja. Não fazia mais parte do grupo seleto de seres celestiais que cercavam o trono de Deus. Rastejar representa, portanto, essa queda. Agora essa serpente está entre nós, ela habita a terra, e como fez com Eva, ela pode nos alcançar, nos atacar, nos inocular com o veneno mortal do pecado. Esse é o grande drama da humanidade. Estamos na companhia de um ser terrível, tenebroso e serpentino que deseja nos destruir. Mas a grande bênção da história da redenção é que não estamos sozinhos. Não estamos apenas na companhia da serpente mortal. Também estamos acompanhados por Deus. O Deus contra quem pecamos está entre nós, andando no meio do seu povo e nos protegendo de todo mal, inclusive da serpente. Portanto, ao olharmos para o texto de Gênesis 3, à luz dos achados arqueológicos e da compreensão global do mundo antigo, percebemos que a serpente com a qual nos deparamos ali é uma serpente alada, um serafim. Não se trata de uma serpente que aprendeu a andar, mas sim de uma que perdeu as suas asas. Veja como é importante compreendermos o mundo antigo à luz da arqueologia bíblica para interpretarmos com precisão as escrituras sagradas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pois se assistiu até o final e esse conteúdo abençoou você com esse conhecimento. Espero você no próximo vídeo. Shalom! Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.